Olá, comunidade Paz e Bem. Alegria estar aqui com vocês mais uma vez para falar sobre a Revista Espírita. E dessa vez eu vou falar sobre a Revista Espírita de fevereiro de 1860. Você sabe que a Revista Espírita era um periódico na França, ao tempo de Kardec, que ele publicava mensalmente sobre temas que ele abordava nas reuniões da Sociedade Espírita, reuniões mediúnicas e não mediúnicas, todo tipo de debate que era feito, que ele considerava importante fazer, né? Cartas que recebia, cartas que ele respondia, o teor das comunicações, das cartas, temas que lhe eram propostos a discutir, ele fazia, enfim. Você já conhece isso, mas vamos falar hoje sobre a revista de fevereiro de 1860. No começo da revista, Kardec vai publicar algumas atas das próprias reuniões da Sociedade Espírita, né? E num primeiro momento que eu destaco um ponto importante para vocês é o fato deles discutirem na reunião sobre a importância de se colocar ou não o nome inteiro das pessoas que participavam das reuniões, assistindo às reuniões, né? E porque se propunha colocar sempre só as iniciais, que não se identificasse as pessoas, porque elas sofriam muito assédio, sofria perseguições, preconceitos, por serem adeptos da nova doutrina, adeptos dessa doutrina de Kardec, que falava de reencarnação, comunicabilidade dos espíritos, etc., né? E Kardec vai comentar aqui que isso, haverá um tempo que isso passaria, que poderia se colocar o nome inteiro das pessoas publicamente, né? Mas nós vimos que até os dias de hoje, isso ainda acontece, algum tipo de perseguição. Hoje não tão mais com a doutrina de Kardec como era antigamente. Hoje, com o kardecismo, isso diminuiu muito, praticamente nem exista mais, salvo em algumas regiões. Mas as outras religiões, ou as religiões, já que nós não entendemos o kardecismo como uma religião, nós do movimento espírita progressista, mas as religiões que também entendemos que podem ser chamadas de espíritas, como as religiões de matriz africana, espíritas do candomblé, espíritas da umbanda, e nós espíritas kardecistas. Não vejo problema, a gente não vê problema nenhum nisso. Nós não podemos nos sentir donos do termo espírita e espiritismo, tá certo? Por isso que fazemos essa observação. E os nossos irmãos da umbanda, do candomblé, sofrem bastante preconceito até os dias de hoje. Haja visto os últimos fatos no Rio de Janeiro, com ataques a terreiros, a centros de umbanda e candomblé, né? Um outro ponto que eu considerei importante na revista também, como um tema registrado por Allan Kardec, é a questão de uma evocação que ele registra aqui na revista, de um espírito dançarino. Ele vai dizer o seguinte: ele não quer escrever, mas bate o ritmo de várias danças com o lápis e agita o braço do médium em cadência. Aí o espírito São Luís, que é um espírito que acompanhou muito Allan Kardec, né, em sua obra, e que teria sido o rei da França, né, Luís XIV, se não me engano, enfim. Mas o São Luís depois vai explicar que era um espírito dançarino de fato, de acordo com as informações fornecidas precedentemente. Veja que interessante esse fenômeno, né? Ele não se comunicando, escrevendo, né? Não queria se comunicar escrevendo, mas se comunicava com as batidas do lápis e com o movimento do médium, de maneira a acompanhar uma dança, né? Muito interessante, né? E hoje a gente vê, na atualidade, alguns fenômenos mediúnicos onde os espíritos não preferem se comunicar de uma outra forma, como a psicopictografia, né? Acho que eu falei certo.
mas é a pintura mediúnica, né? A famosa pintura mediúnica que ocorre até os dias de hoje. Isso é um fenômeno interessante, registrado aqui na revista de 1860, fevereiro de 1860. Um outro aspecto importante que traz aqui, registrado na revista, é uma carta, é a leitura que se faz na reunião, ele registra na ata e publica, a leitura de uma comunicação dirigida da cidade de Lyon à Sociedade Espírita de Paris, que vai dizer o seguinte, que a reforma da humanidade se prepara pela reencarnação na Terra de espíritos melhores que constituirão uma nova geração pelo amor ao bem, que os homens que se dão ao mal e que fecham os olhos à luz reencarnarão numa nova falange de espíritos simples e ignorantes e enviado por Deus para trabalharem na formação de um globo inferior ao da Terra. Aí, obviamente que aí que eles estão falando de uma informação, de um conceito, né, básico de Kardec também, que fala da questão da evolução dos mundos, ou seja, da evolução das sociedades que habitam os mundos junto com esses mundos, né? E que ele didaticamente fala mundo primitivo, mundo de prova e expiação, mundo em regeneração, depois mundos felizes e mundos celestiais ou divinos, tá certo? Didaticamente ele distribui assim, mas obviamente que existe uma nuance muito grande de mundos aí entre esses cinco elencados por ele, claro. Nada é cartesiano, né? Matemático. Existe uma infinidade de nuances nesse processo. E que vai dizer que a Terra, ou todos os planetas, passam por um processo de evolução e de transformação, né? E que a Terra, então, vai se caminhando hoje, um mundo de provas e expiação, caminhando para um mundo regenerado, né? E a comunicação que chega de Lyon vai tratar um pouco disso aqui, né? Então vai dizer que os espíritos mais dados ao bem encarnarão na Terra e vão ajudando a sociedade terrena a se melhorar. E aqueles espíritos que não acompanharem essa transformação, essa evolução, voltariam a habitar, ou iriam habitar, um globo ainda inferior à Terra. Então suscitou um debate nessa reunião que Kardec documenta aqui na publicação, né? Porque alguém questionou, ora, mas como que vai voltar para um mundo primitivo, né? Ou inferior à Terra, pelo menos, se o espírito não regride? Nós aprendemos até agora que o espírito não regride, ele não volta. Se ele adquiriu todas as virtudes, ele não vai perder essas virtudes adquiridas. Como é que ele vai voltar? Então aí Kardec eles vão ponderar tudo isso e vão entender o seguinte: o espírito não regride do seu aspecto evolutivo espiritual, das virtudes adquiridas, né? Dos valores que ele que ele incorpora, né? Vamos dizer, no seu arcabouço de sentimentos, de valores, de espiritualidade. Não, ele não perde, ele não regride espiritualmente, né? Mas ele pode, aqui no caso, mudar de lugar que ele vai estar, mas não que o espírito regrediu. O lugar em que ele vai habitar é que vai ser inferior ao da Terra, né? Isso pode acontecer didaticamente, né? De maneira didática para a evolução, né? Certamente esse espírito lá no novo mundo dele, inferior à Terra, ele vai estar em nível superior evolutivamente em relação aos demais espíritos que lá estão, né? Mas isso não lhe daria um nível espiritual suficiente para continuar habitando a Terra e passando a esse mundo melhor que a gente vai construindo. Importante dizer que esse processo de construção do mundo melhor é lento, gradual, não é brusco,
não acontece nenhuma, não tem data limite, não tem planeta chupão, como dizem por aí, não sei se todos já ouviram falar, mas vale a pena observar, e não é isso. Kardec vai dizer que é um processo lento, normal, sem grandes acontecimentos, sem que ninguém perceba que isso acontece no processo de desencarnação e reencarnação natural do planeta, e vai acontecendo isso com todos os globos, com todos os planetas, tá certo? Então esse é um ponto também de debate na reunião. E como um outro ponto importante, como nós não temos muito tempo, eu vou só citar aqui para vocês, e num outro programa eu volto para detalhar mais essa questão, que ele vai falar sobre a questão de como se apresenta o espírito para as pessoas, a forma, o jeito que se apresenta. A gente aborda isso no próximo programa, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.